Meus irmãos, mais uma vez, o meu bom dia a todos, com graça e paz. Bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, a melhor escola bíblica do mundo. Hoje nós vamos, dando sequência ao que já estamos estudando, nós vamos para o capítulo de número 12 da nossa revista. Ela aparece na sua tela, achei ao contrário. É a doutrina do Espírito Santo. Estamos estudando já há um tempo, estamos terminando o estudo da doutrina do Espírito Santo. Foram boas aulas, né? Quando estudamos diversos assuntos a respeito do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Antigo, no Novo Testamento, o Espírito Santo na vida da igreja, batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e desde domingo passado que estamos estudando o fruto do Espírito Santo. Então, na semana passada nós falamos sobre o que é fruto do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo, né? E a lição de hoje, na verdade, é uma sequência da lição de domingo passado, que domingo passado nós falamos sobre o fruto do Espírito, que são o fruto do Espírito, com base na carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 5 e 6, onde ele fala sobre as características do fruto do Espírito, fazendo um contrassenso com o fruto da carne. E hoje nós vamos então dar sequência ao estudo. Nosso tema é como ser instrumento do fruto do Espírito Santo. Teremos como tema, como base hoje, o Evangelho de Mateus. Pode abrir na sua Bíblia, capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Esse capítulo 7, ele não está solto, ele faz parte de um conjunto que compreende o Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 de Mateus. É o próprio Jesus falando a uma grande multidão acerca das boas novas e acerca do seu reino, no que consiste o seu reino. E nesse capítulo 7 ele vai falar o que nós vamos ver agora, que é como ser instrumento do Espírito Santo. É claro que veremos outras passagens, principalmente em Gálatas. Acompanhe, por favor, a leitura. Capítulo 7 de Mateus, versículos 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, o contexto no qual Jesus desenvolve o seu ministério, a sociedade naquele tempo era uma sociedade bastante agrícola, tendo como principal base da sua economia o cultivo de frutas, de hortaliças. Também era uma sociedade que cuidava e
animais, também cultivava animais, né? Tinha ovelhas principalmente. Então era uma cidade que nós chamamos uma sociedade agropastoril. Daí que Jesus então não tinha dificuldade em abordar alguns temas, se utilizando e fazendo menção ao próprio universo, ao universo daquelas pessoas, ou seja, as pessoas conheciam quando Jesus falava a respeito, por exemplo, de frutos. Eles sabiam o que era, diferente de nós hoje. Eu não sei, por exemplo, que dia vai dar manga. Não, até sei, geralmente manga dá no final do ano, né? Jaca, que eu espero o ano todo para comer jaca. Sou apaixonado por jaca. Eu sei que jaca, umbu também, outra fruta que eu amo. Eu sei que só dá no final de novembro, dezembro, janeiro, depois passa. Sei, por exemplo, que milho dá no mês de junho, não sei se por causa da festa junina, mas eu sei que até o plantio dele acontece em março, para que o fruto dê em março. Mas no dia a dia não sei quando se planta pimentão, não sei quando se planta cenoura, porque eu vou no mercado, tem sempre. Uma vez ou outra uma fruta não tem, aí a gente procura saber, não está na estação, esse ano não deu, a safra não deu. Então nós não temos essa relação direta com a fruta, porque nós somos consumidores já na etapa final dessa cadeia, né? Nós consumimos o que está no mercado. Mas aquela população e aquele povo consumia principalmente frutas e legumes de acordo com o que plantava. Se plantava, tinha, se não plantava, não tinha. E as estações determinavam, dizia qual fruto de cada estação, assim como hoje. Então Jesus ele vai se utilizar de uma linguagem que não é estranha, ele está falando do que o povo entendia. Então ele começa logo nesse versículo, desse capítulo 7, né, a partir do versículo, a partir do versículo 15, mas no versículo 17, ele vai dizer assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Que coisa interessante. Mas antes disso, ele vai dizer aqui no versículo 16, fixe isso em sua mente. Ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus estava agora falando para um povo e falando que, assim como uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não adianta, por exemplo, uma árvore ser muito bonita, ramos bonitos, flores bonitos, folhas bonitas, tronco bonito, raiz bonita, e você olhar para um fruto e o fruto no pé está aparentemente bonito, vistoso, desejoso. E de repente você vai com vontade de comer daquele fruto e você vê que o fruto não é tudo aquilo que você espera. Isso é muito comum, às vezes até coisa simples, né? Você está na rua, às vezes, com uma vontade tremenda de tomar uma água de coco, pede o coco, quando vai ver o coco, te surpreende, porque ele não tem gosto de nada. Então Jesus estava falando aqui somente para uma sociedade que por vezes ele atacou e chamou de hipócritas, principalmente os fariseus, os escribas e os sacerdotes, que tinham por característica o cultivo da aparência. Tinham boa aparência. Eram verdadeiros, como ele diz, sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Por fora, muito bonito o templo, mas o túmulo, mas dentro, podre, um cadáver. Ele está chamando a atenção para essas pessoas que viviam de aparência. Ou seja, é uma árvore, ele vai comparar a uma árvore, ou seja, a árvore boa, ela produz frutos bons. Então aqui ele nos dá uma lição muito grande e tremenda a respeito da importância de se levar uma vida cristã séria. Primeiro, uma vida cristã pautada nesse compromisso de viver em sinceridade, de ser de fato aquilo que é. Ou seja, se eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, uma árvore plantada
recebendo do Senhor o alimento, os nutrientes, é esperado que eu seja uma árvore que os frutos sejam dignos desta árvore. E é pelos frutos que nós conhecemos, ou seja, é o que você é no dia a dia, que vai demonstrar se você de fato é alguém que está preso, que tem os seus galhos presos na árvore, em Jesus. E, consequentemente, por estar preso, quando você produzir frutos, serão frutos bons. Então, o primeiro aspecto, quando ele fala sobre os frutos, é que pelos frutos conhecereis. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: quem é você? Que fruto você tem produzido? Que árvore é você? Será você uma árvore frondosa? Será você uma árvore frutífera? Será você uma árvore que dá sombra? Ou você é uma árvore seca, queimada pelo sol, plantada no solo árido e que não dá fruto? É triste porque, infelizmente, é a realidade de muitos crentes. Isso, a palavra aqui é para crentes, que ao longo dos anos vão perdendo a seiva, vão perdendo a frescura da árvore. Tudo aquilo que a árvore tem, que a gente gosta, que a gente sente prazer em sentar debaixo de uma boa árvore, principalmente quando nós olhamos, temos a possibilidade de com a mão arrancar um fruto e se alimentar desse fruto. Ou com o tempo você se secou, pouca água, a terra não está boa, o sol queimou as suas folhas, consequentemente queimou o seu fruto, e o fruto ficou peco, como a gente diz, né? Dizia, pelo menos, está peco, a fruta está peca, ou seja, não está bom para consumo. Algumas pessoas estão nessa condição, alguns crentes já estão assim. Com o passar do tempo, vem perdendo essa característica de bom fruto. E é através do fruto. E esse fruto é aquele fruto mesmo que Jesus estava aqui. O apóstolo Paulo vai dizer, fruto do Espírito. Será que você tem produzido no dia a dia esse fruto que ele vai falar? Será que você tem sido uma pessoa que tem produzido o amor sem limites? Um amor que dá em todas as estações. Não é um amor temporal, não é um amor condicional, não é um amor que está atrelado às circunstâncias, mas é alguém que ama independente do outro, independente da reação do outro. Não espera chegar o verão para amar, nem o inverno, nem o outono, nem a primavera. Está sempre pronto para amar. Não só amar, mas produzir outros frutos, que nós sabemos: longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, esses frutos que compõem o fruto do Espírito Santo. Um fruto só. Então é através deles. E como é que nós reconhecemos esses frutos? No dia a dia, irmãos. As nossas ações demonstram que tipo de fruto estamos produzindo. Por isso que a lição é como ser instrumento do fruto do Espírito Santo. Por quê? Não adianta você ter uma árvore que produz bons frutos, mas você não tem acesso a esse fruto, você só olha. Você não se alimenta desse fruto, você só olha. Não, a árvore ela dá frutos bons para que esse fruto seja colhido e experimentado. E o que acontece com uma árvore? Quando esse fruto ele nasce, né? Ele cresce, chega um momento em que ele está apto, pronto para ser colhido. É quando você vai, por exemplo, em uma roça, em um sítio. Recentemente agora estive no sítio de meu tio em Sergipe, tomado de laranja e outras frutas. A gente tirava assim, o que para a gente tem que ir no mercado comprar. A gente sentava lá e chupava a quantidade de laranja e outras frutas. Uma variedade de frutas. Não, é quando você então entende que o fruto tem que ser consumido. Você tem que ser um fruto
que as pessoas consumam aquilo que você produz de bom. Porque acontece o quê? Se o fruto está na árvore, depois que ele nasce, que ele cresce, ele amadurece, e ele não é consumido, ele cai. E ele cai não porque ele resolveu cair, ele cai por conta da própria lei da gravidade, inclusive, e porque ele está podre. Com o tempo ele apodrece e o galho não consegue suportar porque ele está pesado e ele cai no chão. E quando ele cai no chão, ele se desmonta, dificilmente a gente consegue aproveitar um fruto quando ele cai. Por isso é necessário você entender que, enquanto podemos, devemos fazer com que esse nosso fruto seja um instrumento nas mãos de Deus. Esses dons, esses frutos, na verdade, os frutos que Deus nos deu, justamente para que nós sejamos bons. Por que Deus nos deu um fruto chamado paciência? Para que sejamos pessoas pacientes nesse mundo de hoje, onde a impaciência, né, tem dominado a nossa geração, a inquietude tem nos dominado, queremos tudo de imediato, não temos mais paciência para nada, não queremos esperar nada, e isso gera muitas vezes conflitos, porque não queremos esperar o outro no tempo dele, que é diferente do nosso. É necessário hoje a essa instrumentalidade que é ser usado por Deus para abençoar pessoas. Então nós vimos a primeira coisa é que o fruto, aqui no capítulo 16, pelos seus frutos conhecer, ou seja, você é conhecido pelo aquilo que você produz. O que você faz no dia a dia, as suas ações mostram quem você é. A menos que você consiga viver uma vida dupla, fingindo ser o que não é. Tem pessoas que vivem assim. Em casa são uma coisa e na rua outra coisa. É necessário que você viva de forma honesta e íntegra, refletindo, produzindo os frutos de alguém que está plantado nesta árvore, que é o próprio Jesus. Então, ele diz isso no versículo 16. Mas se você olhar um pouco mais, passar um pouquinho, ele vai dizer ainda novamente, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, o fruto da árvore, a árvore produz frutos. E eu queria chamar a atenção ainda no versículo 17, ele diz assim: toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Ele aqui está dizendo que, assim como tem árvore boa, e a árvore boa, ela produz frutos bons, a árvore má, ela produz frutos maus. Isso é interessante porque uma árvore boa não pode produzir frutos bons e frutos maus. De uma mesma fonte que jorra água doce, não pode jorrar água salgada, nem saloba. Por quê? Porque uma fonte não pode jorrar dois tipos de águas, assim como uma árvore não pode dar dois tipos de frutos. Isso é interessante porque mostra, por exemplo, de que forma nós estamos vivendo. Será que de fato no dia a dia somos essa árvore que produz apenas frutos bons? Ou será que nós estamos vivendo, ora produzindo frutos bons, ora produzindo frutos ruins? Dá para pensar, né? Será que no dia a dia eu tenho sido conduzido, orientado pelo Espírito Santo, tenho dado espaço para que o Espírito Santo produza em mim verdadeiros frutos bons? Do contrário, se eu alimento a carne, é o que Paulo vai dizer em Gálatas, eu vou dar frutos ruins. Então, isso é outra coisa que nós precisamos aprender. Uma árvore boa só produz frutos bons. Você, meu irmão, foi chamado, eu fui chamado para apenas produzirmos frutos bons. Não quero dizer com isso que nós sejamos perfeitos, não somos perfeitos, mas temos que ter a consciência de que enquanto crentes em Jesus, as nossas ações devem refletir as ações do próprio Jesus. Pense, que tipo de crente eu sou? Será que no dia a dia as pessoas olhando para mim,
aqueles que me conhecem no íntimo, no dia a dia, estão comigo, no trabalho, na escola, em casa, será que essas pessoas podem dizer, não, Almiro, você é alguém que demonstra estar plantado nessa árvore, porque o fruto que ele produz é fruto digno. E esse fruto ele é produzido e ele se reflete no dia a dia através da nossa fala, a nossa linguagem. A Bíblia nos chama para termos uma linguagem sã e irrepreensível. Cuidado, irmãos, com o que você fala no dia a dia, com as gírias, as expressões mundanas e seculares, muitas vezes utilizadas até na igreja. Já ouvi pessoas usando expressões, eu não vou aqui nem citar, mas que eu sei que não faz parte daqueles que seguem a Jesus. É uma linguagem sã, sem uso de palavrões, palavras com sentido duplos. Que fruto você produz, não só através do que você fala, mas também através do que você ouve. Porque o que você ouve vai refletir no que você fala. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Isso é importante porque, de certa forma, vai nos orientar, vai fazer com que nós, diante de certas situações, testemunhemos de Jesus, principalmente através da nossa fala. O que nós falamos, a forma como nós falamos, o tom da nossa voz, muito tem a ver com o que Jesus quer de nós. E aqui nesse versículo 18, na sequência, diz assim: não pode a árvore boa, nós já vimos, produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Se é crente, é crente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não dá para viver agradando a dois senhores, produzindo frutos bons e ruins. Não dá para louvar a Deus no domingo, encher o pulmão, cantar, glorificar, exaltar, adorar a Deus na comunhão da igreja e de segunda a sábado cantar o que não se deve, nem ouvir o que não se deve. É necessário que tenhamos essa consciência de que precisamos no dia a dia nos posicionar como uma árvore que produz frutos bons. No versículo 19 diz: toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Jesus tinha por característica, irmãos, além do amor, da doçura que ele tinha, da mansidão, mas ele era alguém que não tinha e não fazia questão em agradar, como em épocas políticas, né? O centrão. Ele não tinha por objetivo agradar os que estavam no muro. Por várias vezes ele disse, os que estão comigo e os que estão contra mim, os que comigo ajuntam e os que espalham, os que estão indo para o céu e os que querem ir para o inferno. Jesus sempre ele vai apontar para dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E aqui nesse versículo ele vai dizer: toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Alguém aqui pode dizer, mas Jesus é radical. Sim, importante. Ele dizia aqui naquele momento que se a árvore não dá fruto, não adianta manter esta árvore, considerar apenas a sua beleza, a sua aparência, se ela não cumpre o seu propósito, que é dar bons frutos. E ele diz então, essa árvore deve ser cortada. E isso quer dizer o quê? Que precisamos atentar para isso. Não queremos e não necessitamos, não precisamos
sermos cortados. Mas é importante entender que se você não produz frutos bons enquanto árvore, alguma coisa errada está acontecendo ou pode acontecer com você. É preciso entender isso. Que tipo de fruto eu produzo, que tipo de pessoa eu sou. E eu acho interessante, irmãos, eu acho até um pouco difícil você fazer essa autoanálise. Porque, na verdade, você tem uma ideia, uma imagem sua, que é diferente da imagem que o outro tem de você. Uma forma de você saber se você tem produzido bons frutos é ver e perceber, de repente até fazer uma enquete com as pessoas com as quais convivem com você. Não tem ninguém melhor para dizer quem você é do que seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Pessoas que no dia a dia estão vendo coisas em você que você não vê e que precisa ver para mudar e para reparar. Recentemente, almoçando em casa, né, eu, minha esposa e meus 2 filhos, temos ainda hoje o hábito de almoçar os 4, quando dá, principalmente. Durante a semana, nem sempre, mas do sábado e domingo é certo. E na mesa, a gente fazendo quase que uma DR, né, discutindo a relação, e eles apontaram uma ou duas coisas em mim, irmãos, que bateu para mim, foi um chute em meu estômago, porque eu não sabia até então que eu tinha essa característica que eles achavam estranho, não gostavam, e eu nunca percebi aquilo. Não é pecado, não, nada ligado a isso, não. Mas coisa na minha maneira de ser, no meu jeito de ser, que eles achavam estranho, e eu nunca tinha percebido. Eu, de repente, me achava, eu tinha em mente que, por exemplo, que eu era uma pessoa generosa. Eles me fizeram entender o que é o conceito de generosidade quando eles trouxeram exemplos práticos de momentos em que eu precisava ser generoso e não fui. E eu fiquei assim muito triste, porque eu me achava uma pessoa generosa. Então, precisamos, irmãos, aprender, e você pode ainda hoje exercer, fazer com que esse fruto que você tem, esse fruto se torne um instrumento na mão de Deus. Isso é interessante, porque vai fazer com que nós vivamos melhores, né? Vivamos melhor do que somos, não só no dia a dia, na nossa família, mas também exercendo o dom, os frutos que Ele deu na própria igreja. É um exercício diário, irmãos, não é fácil no dia a dia, as dificuldades, as lutas são muitas, mas nós somos chamados para a prática, a produção, a boa utilização desses frutos. E eu quero aqui concluir essa lição, é rápido, o tempo é rápido, apenas meia hora, pedindo a Deus e fazendo com que os irmãos de forma simples. E eu lembrei aqui de uma oração cantada, né, diz a autoria de Francisco de Assis, né, chamado pela Igreja Católica de São Francisco de Assis, que viveu por volta do ano 1300 na Itália. Tem uma oração dele que ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver discórdia, que eu leve união. Eu nem lembro mais de toda a música, mas lembrei um pouquinho dela. É justamente esta proposta, e ele está dizendo aqui justamente isso: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Que sejamos este instrumento de Deus, servos prontos para a produção, árvores prontas para a produção de bons frutos. Frutos esses
que serão experimentados por muitos. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Complete esta palavra no teu coração, fazendo com que você produza muitos e bons frutos. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Amém.